Olá, uma boa tarde a todos. Quem for acompanhar essa live ao vivo e quem for acompanhar ela posteriormente, assistir o vídeo, né? Assunto de hoje: como lidar com a pornografia nos anúncios e na internet. Um assunto que é, assim, rotineiro, na verdade, né? Todos os dias a gente vai ver uma notícia. Eu tenho o hábito de ver notícias em vários veículos, né? Inclusive no UOL, que eu não gosto, na verdade, mas eu vejo porque é o canal de notícias, é o site, o portal mais atualizado, assim, e mais abrangente ao mesmo tempo, né? Portanto, é que é o maior do Brasil, o mais acessado do país. E uma coisa que me incomoda bastante é quando eu tô vendo uma notícia no UOL, e assim, às vezes é uma notícia que é sobre, sei lá, sobre política, sobre a Ucrânia, uma curiosidade que você clicou ali, né? Você viu e clicou ali. E de repente tem lá uma imagem, geralmente na forma de desenho, e tem uma imagem de alguma aberração pornográfica. Assim, promovendo isso. E a questão é que o UOL é um site aberto, ele não tem restrição de idade, nada. Qualquer pessoa clicou ali, tá vendo, e você vê aquilo no meio de uma notícia. Você não escolheu ver aquilo. Né? Quando a pessoa escolhe ver uma coisa, é diferente. Quando eles enfiam goela abaixo, algo como, por exemplo, ensinando as mulheres a usar ali um membro falso para penetrar os seus parceiros. Algo bizarro, algo que o apóstolo Paulo diria: tais coisas nem mesmo se nomeia entre vós. Então, desculpem aí por ter que nomear essas coisas, mas eu vou ter que nomear algumas coisas aí para a gente poder entender como lidar com isso, né? Como lidar com essas coisas todas, com a pornografia, que é constante hoje. Você está assistindo um vídeo no YouTube e entra uma propaganda. Às vezes não é uma pornografia escancarada, às vezes é alguma coisa sutil, às vezes é alguma coisa, uma mulher sensualizando. Agora tá tendo uma propaganda que até agora eu não sei do que é, porque eu não chego a ver até o final, né? Mas que começa, por exemplo, com uma mulher com roupa curta, sensualizando para a câmera, é tudo preto e branco, né? Preto e branco. E como você vai lidar com isso? Porque assim, partindo do pressuposto que quem está assistindo entende que a pornografia é algo nocivo, e eu vou mostrar dados científicos e vou mostrar também a visão bíblica da coisa, e vou mostrar inclusive do grego original, a etimologia da palavra, né? Então, quem entende que isso é uma coisa nociva e não quer ter contato, mas é bombardeado por isso. Como você faz para evitar isso? Recentemente eu tive contato com um vídeo, estava assistindo uma live no outro canal, e ele mostrou um vídeo de um canal que eu não vou citar o nome, prefiro não citar o nome, porque eu sei que é uma pessoa que vai me ofender, vai me atacar publicamente, se eu citar o nome, talvez até não citando vai fazer isso. Então são coisas que a gente, para evitar o estresse, a gente prefere não ficar citando os nomes. Mas essa pessoa, se dizendo um cristão, evangélico, né, protestante, enfim, estava defendendo com essas palavras, que é impossível o homem, hoje em dia, não se masturbar. Eu fico até constrangido de falar isso, usar esses termos, né? Mas é algo assim que é tão corriqueiro hoje. A gente está cheio aí de sexólogos profissionais e amadores falando em todos os portais de notícias, né? Então, cara, eu não sei como o cara diz um negócio desses. Meu amigo, vai me desculpar, mas eu não acho. Aliás, é bem tranquilo você não fazer isso. Eu acho que é preocupante quando a pessoa não consegue deixar de fazer isso. Isso sim é preocupante. Veja, claro que dependendo da idade, se é um adolescente, se é um jovem, um homem de 20 anos, 18 anos, mulher mais nova,
A pessoa está com uma questão hormonal muito intensificada ali, que acaba sendo mais difícil realmente. E eu não tô aqui para julgar e apontar o dedo como se eu sempre tivesse sido alguém que nunca pecou nesse sentido. Né? Eu já fui jovem, nem sempre fui cristão, levei um tempo até entender, levei um tempo até conseguir entender que isso é uma coisa natural de você não fazer, na verdade. Você não precisa fazer parte dos movimentos aí, do pessoal lá que é o... Como é que se diz? Quem tiver no chat aí quiser me ajudar. Aquela galera lá que é os... Tipo NoFap, dos homens que não querem se relacionar com mulheres. Me fugiu o termo agora. Você não precisa ter isso como ideologia para entender que essas coisas são perfeitamente tranquilas de serem superadas, na verdade. É só uma questão de você não alimentar isso dentro de você. É uma coisa simples. Mas como você vai lidar com isso numa propaganda, por exemplo? Você quer assistir o vídeo, aí entrou a propaganda. A propaganda é claramente algo que vai levar para isso. O que eu faço? Tá? Claramente, o que eu faço? Eu faço aquilo que inclusive está orientado nas escrituras, né? Afastai os seus olhos da aparência do mal. Apareceu uma mulher de biquíni lá, mostrando a bunda na tela. Você tem duas opções, ou você fica olhando e focando naquilo, ou você olha para o lado. Eu olho para o lado. Eu não alimento. Eu olho pro contador, espero dar os 5 segundos ou 15 segundos e avanço. Eu não entro em site de pornografia porque não é o que eu busco, né? Mas quando essa pornografia ela tá incutida no nosso dia a dia, quando ela tá num anúncio, quando ela te pega de surpresa, digamos assim. Quando isso acontece, evidentemente que você tem que tomar uma posição, você deve tomar uma posição. Então, nesse sentido, é preciso entender que no passado, né, sempre foi orientado às ordens monásticas, por exemplo, eu estou usando uma camiseta que ela imita uma veste templária. Uma das primeiras regras ali, a primeira regra do templário ou de qualquer monge cristão, isso antes da reforma protestante acontecer, porque antes não existiam protestantes, então os cristãos que buscavam uma vida mais espiritualizada, eles faziam parte, se juntavam às ordens monásticas. E alguns se juntavam às ordens de cavalaria para defender a cristandade de ataques muçulmanos ou nas cruzadas, nas invasões das cruzadas, né, para recuperar territórios que haviam sido perdidos para os muçulmanos, séculos antes. Né? Então, a primeira coisa é a purificação, é a pureza. Por que isso? É preciso entender. Olha, eu fiquei assim, embasbacado quando eu vi um canal de uma pessoa que eu até conheci, que se diz cristão, né? Não vou dar mais características para evitar identificar o cidadão, porque eu quero distância. Eu prefiro esse tipo de gente, na verdade, eu não quero nem que esteja direcionando seu foco para mim, me tendo como um alvo. Né? Então, como disse aqui, Super Xandão, eu não sei se é o Super Xandão real, né, ou não. Eu acredito que não, né, porque tá com um nome diferente ali, mas independente, né? Se for também um salve aí, né, um abraço. Infelizmente, hoje em dia a coisa tá bem preocupante, ainda mais com os adolescentes, jogos, redes sociais, TV, tudo existe sexualidade, o que acaba viciando os menores. Exatamente. Vai criando uma condição de normalidade, onde o que antes era uma aberração, o promíscuo, cara, uma promiscuidade, uma pessoa que vai se acostumando a ver, desculpa o termo, mas um outro ser humano, tá, numa posição, se arreganhando na tela, desculpa o termo, tá, porque é isso que acontece, e acha aí que isso é normal. Você tá vendo um ser humano numa condição degradante, na verdade.
pessoa ela tá se colocando numa posição vexatória, uma condição de humilhação, uma condição de exposição completa dos das suas fraquezas mais evidentes. Por que fraquezas? Cara, é preciso entender uma coisa. A prostituição, a promiscuidade e a pornografia, especialmente, vamos falar da pornografia que é o nosso foco, né? Ela tem efeitos danosos no cérebro. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar só alguns artigos rapidamente para que você veja que isso aqui não é uma questão meramente ideológica. Isso é uma questão médica, é uma questão de saúde, além disso. Eu já vou falar do Asmodeus, o demônio da luxúria, para quem acha que não tem nada a ver. Mas, enfim, essa aqui foi uma notícia da Gazeta do Povo, Jornal do Paraná. Aqui existe um artigo: o consumo de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil. Tá? Desenvolve disfunções sexuais e tem várias repercussões. Eu separei esse parágrafo. A ciência ainda está dando seus primeiros passos na pesquisa das consequências neurológicas do consumo de pornografia. Ainda assim, já está claro que a saúde mental e a atividade sexual de sua ampla audiência estão experimentando efeitos sumamente negativos, entre os quais podem se identificar a depressão e a disfunção erétil. O cara se acostuma a ter somente na pornografia a sua prática da sexualidade, e muitas vezes os homens, porque para a mulher, digamos assim, que a sexualidade ela não depende, né, de uma questão biológica, né? Para o homem, sim. Então, quando o homem tem problemas, ele apresenta disfunção erétil, e acontece muito do cara começar a ter problemas por causa da pornografia. Isso eu já li várias notícias e reportagens a respeito. Então, quando eu vi um cidadão, que sinceramente é um cidadão desprezível, daqueles que defendem ideologias tipo fascismo, nazismo, essas coisas aí, né? Que eu já isolei, digamos assim. Mas o cara dizendo que, querendo normalizar, que o cristão, sim, é normal. O cristão casado, pai de família, se masturbar, ver pornografia é normal. Meu amigo, você tá de brincadeira. Bom, então eu sou um cara anormal, porque eu não faço isso. Eu sou casado, né? Tenho filhos e, na verdade, não preciso disso. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, às vezes o cara não deve ter relação com a mulher dele, o cara deve, sei lá. Porque, na verdade, isso que essa pessoa falou, uma situação que eu vi já faz um tempinho, e eu tava com isso já preso, né, querendo falar. Hoje eu tive essa intuição. E por que eu tive essa intuição de falar sobre isso? Porque eu estava querendo assistir um vídeo no YouTube, que era um vídeo tipo assim, sobre a guerra da Ucrânia. Cara, entrava toda hora interrupção e as propagandas eram num nível ainda baixo, mas eram de levar para pornografia. Propagandas onde a mulher aparece se sensualizando como um objeto sexual, né? É curioso esse negócio, porque ao mesmo tempo em que as feministas querem combater isso, essa questão da mulher se tornar um objeto, ser vista somente como um objeto sexual, ao mesmo tempo ela quer assim, se afirmar expondo o corpo, mostrando o corpo, como aquelas mulheres da FEME, que tem lá no leste europeu, né? Tiram a blusa, mostram os seios e tudo, tipo, em protestos feministas. Peraí, se decida. Então, o objetivo vamos sensualizar e buscar a atenção masculina. E ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo em que se revolta contra o assédio. Claro que o assédio é errado, a agressão sexual, ela deve ser punida, deve ser rechaçada. Agora, evidentemente que a mulher, ela também tem um papel nisso. Se a mulher, ela na hora de se
de se arrumar, de se vestir, ela busca explicitamente despertar o desejo sexual dos homens, quer dizer, é meio que contraditório, tá entendendo? Eu quero ser a mulher mais sensual de todas e, ao mesmo tempo, eu não quero que ninguém me incomode nesse sentido. É uma linha muito tênue. Claro que é um direito. A pessoa ela pode ter o direito de sair como ela quiser, claro, e ter a sua integridade, o seu corpo garantida por lei. Isso, e inclusive a sua integridade moral. Né? Mas você percebe a contradição. A vestimenta, a roupa, ela tá toda voltada para atrair a atenção masculina e despertar a sensualidade. E ao mesmo tempo, ela não quer que se fale nisso, que se toque nisso. Mas é isso que a pessoa está buscando. Percebe? É uma contradição. Os estragos causados pela pornografia na mente de quem a consome. Ela causa transtornos físicos e psíquicos, provoca um comportamento violento, afeta a fertilidade, a virilidade, uma série de coisas. Perda de atração pela mulher, né, no caso de pessoas que já têm um relacionamento. Além do que, ela tem um efeito que é semelhante à droga. Ela tem um efeito, acho que eu fechei sem querer, mas que ela faz o teu cérebro produzir dopamina, que é basicamente, ela provoca um vício. Os estudos científicos, eles são unânimes em dizer que a pornografia faz mal para o cérebro. Tá? Então, problemas como falta de sono, esquecimento de compromissos. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo por causa do canal, né, pedindo que eu lhe auxiliasse, que eu lhe ajudasse e tal, porque ela estava com um problema de vício que ela não conseguia largar. Isso já faz alguns anos, ninguém vai reconhecer, né, mas a pessoa tinha uma foto no seu WhatsApp, que era uma foto, cara, que você olhava para aquele cidadão e eu pensei na hora, o cara tá com problema com drogas, né? Assim, tipo, tava acabado, magro pra caramba, com umas olheiras fundas, assim. Tipo assim, eu tive certeza que era problema com drogas. E aí, ele falou que tava com problema com pornografia. Esse era o problema, o cara não usava droga. Eu falei, tá, mas já procurou fazer um tratamento, tomar remédio, buscar uma clínica? Eu falei assim, porque eu pensei que ele tava com problema com drogas. Pela foto da pessoa, né, pelo jeito que ele tava falando, como se tivesse, tipo, sabe, viciado mesmo. E ele falou assim, não, meu problema não é droga, eu não uso droga. Não uso droga, não bebo, meu problema é pornografia. Eu falei, pô, cara, vou falar o quê, né? Na verdade, eu já deixando claro, eu não tenho o hábito de orientar as pessoas, né, pessoalmente, como fazem pastores, né, padres ou guias, líderes espirituais, né? Eu não faço isso, eu deixo isso claro para as pessoas. A gente tem um trabalho de ensino. O meu objetivo é passar o ensino, ensinar, né? Passar o conhecimento. Então, eu não gosto de ter essa responsabilidade, né? E nem misturar as coisas nesse sentido. Então, eu sempre costumo falar isso para as pessoas. Olha, eu não faço acompanhamento pastoral, né? Não tenho essa função, enfim, mas eu te recomendo fazer tal coisa. E tira o time. Porque, assim, é uma coisa que é muito pessoal da pessoa. Você tem que ter um acompanhamento, né? O certo é a pessoa buscar um acompanhamento espiritual ou profissional nesses casos, né? De preferência, quando é alguma coisa médica, que envolve a medicina, é um acompanhamento médico, né? A questão é que a gente tem que ver a questão física, né, a questão bioquímica. Eu lembro que eu até procurei um vídeo, mas eu acho que foi tirado do ar, do Dr. Eberson Nascimento, né? E tem algumas aulas no Instituto Licente. Ele é PhD, neurocientista, neurocirurgião, né? Onde ele mostrava alguns estudos que a pornografia, o termo que ele usou era, ela derrete o seu cérebro por dentro. Ela tem ela diminui as suas funções cerebrais, né? Mas aqui, por exemplo,
Agora entrando um pouco na questão religiosa, né? O Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, né? Para os católicos, como ele é chamado, ele escreveu na sua obra Confissões o seguinte: eu estava encarcerado, não com o ferro de outras correntes, mas com o ferro da minha própria vontade. O inimigo tomou conta da minha vontade, e disso ele fez uma cadeia e me prendeu. Como minha vontade era perversa, ela se transformou em luxúria, e a luxúria se tornou um hábito, e o hábito, sem resistência, passou a ser necessidade. A necessidade, em outras palavras, um vício. Como se ele precisasse dessa luxúria. Esse é o termo, né, dentro dos 7 pecados capitais, aí, sinônimos, né, do dicionário, para facilitar para quem não está familiar com essa palavra, né? Lascívia, libertinagem, sensualidade, concupiscência. Tá? A luxúria é vista como um vício e é, portanto, o oposto da virtude e da castidade. Também é considerada a satisfação desregrada dos desejos sexuais. Quando a gente olha, por exemplo, agora vamos pegar a Bíblia mesmo, né? Romanos 13, do 13 e 14, andemos honestamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, imoralidade sexual e libertinagem, nem em brigas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Se você alimenta a carne, ela milita contra o espírito. O espírito milita contra a carne. Isso é um dogma presente em todo o Novo Testamento que a gente precisa entender. Agora, quando você olha, por exemplo, aqui, ó, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas só deixando aqui um estudo para quem quiser procurar os estragos causados pela pornografia na mente de quem a consome. Tá? Tem aqui vários estudos, inclusive da psiquiatra da Escola de Medicina de Harvard, né? Que oferece, inclusive, apoio específico online para quem precisa de ajuda, como se fosse um Alcoólicos Anônimos para viciado em pornografia. Tá? É um problema sério. Isso não é brincadeira. É um problema seríssimo. Tá? É um problema sério hoje na nossa sociedade. Então, é preciso ter postura. Tá? É preciso ter postura. Você pode ser, para quem é jovem, está assistindo, para quem é novo, veja, existe uma passagem no Novo Testamento, que eu não vou lembrar agora exatamente onde está, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a consciência, ele fala sobre o despertar de uma consciência segundo os padrões eternos, segundo o padrão de Deus que ele procura incutir no interior do ser humano. Esse padrão eterno, ele opera por meio do crescimento da nossa consciência. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque vai ser comum para alguém que tem esse hábito e está procurando se desvencilhar, eu vou usar esse termo, tá? Mas com certeza a pessoa vai ter, até que ela consiga superar isso, ela vai ter as chamadas recaídas, que é a mesma coisa quando o indivíduo recai, por exemplo, no álcool, um alcoólatra, ou nas drogas, um dependente químico. É a mesma coisa, você não quer mais aquilo, mas você acaba recaindo. É preciso entender que o apóstolo Paulo fala o seguinte: se a tua consciência te acusa do pecado, então é pecado para você. Claro, o pecado ele é o mesmo para todos os indivíduos. Só que algumas pessoas estão mais conscientes dele e outras menos. À medida em que você passa a desenvolver o seu espírito e ter uma relação íntima com o sagrado, com o Espírito Divino, o Espírito de Deus, que é chamado no Novo Testamento como Paracletos, o Espírito Santo, evidentemente que você vai começar a sentir uma certa cobrança interior para deixar alguns hábitos, algumas atitudes. Isso vai acontecer. É normal
acontecer no seu processo. Então, a partir do momento que você tem um tropeço, digamos assim, o que você deve fazer? Imediatamente. Arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. Simples assim. Você se arrepende daquilo, tá? Você confessa em oração, você pede perdão, né? E se firma novamente seu compromisso. Foi o próprio Cristo, né? O próprio Deus em carne, o Filho de Deus, quem disse. Quantas vezes, quando perguntaram para ele, eu devo perdoar se me pedirem perdão? Ele disse, 7 vezes? Ele disse não, porque os judeus da época eles gostavam muito de uma regra, né? Estipulado, números. 7 vezes? Ele disse não, isso por causa da lei, né? Que era assim. Então ele disse, não, até 70 vezes 7. Ele quis dizer quantas vezes for necessário. E não 490. Foi uma figura de linguagem. Mas se você pegar 490 é um bom número, né? Se você quiser ser literal. Então, evidentemente, quando você firma um compromisso, por mais que você tropece, você vai ter cada vez mais força à medida que você alimentar mais o seu espírito e menos a sua carne. Agora, se você vai escutar lá o cidadão lá, e fala, não, o homem é normal se masturbar, eu não conheço ninguém que não... Pô, então você tá muito mal acompanhado, me desculpe. O cara falou, eu não conheço um cristão que não se masturbe. O cara falou isso. Eu acho impossível. Pô, então você tá muito mal acompanhado e a tua fé é um lixo, desculpa. Você não tem fé, você não tem vida espiritual. Você é um homem 100% carnal. Você não consegue se conter. Você não tem domínio próprio. E eu não tô falando isso para te acusar, para te julgar. Eu tô falando um fato, usando a minha própria experiência como critério. Pô, se eu acho que isso não é uma coisa normal, se eu consigo, vamos dizer assim, viver sem achar isso normal, se isso é uma coisa que chega a me incomodar hoje, eu acho que qualquer pessoa pode viver dessa forma. Eu acho que qualquer um pode alcançar isso. Não é difícil, tá entendendo? Eu, quando fui jovem, eu fui um cara totalmente desregrado, vamos dizer dessa forma. Tá? Não vou exagerar, não vou entrar em detalhes da minha vida particular, não vou ficar alimentando os erros que eu cometi no passado, mas eu quero dizer uma coisa, eu não era um exemplo de santidade. Tá? Muito pelo contrário. Agora, sinceramente, quando eu vejo quem eu era e o quão relativamente fácil foi tornar isso possível na minha vida, eu acho que qualquer um consegue, é só querer. Não é como diz tem um filme lá, não é o bicho de 7 cabeças você superar isso. É relativamente simples, mas você tem que ter postura. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que certos caminhos não devem ser seguidos ou trilhados. Não deve se alimentar certos estímulos. Agora, se você ficar brincando com o pecado, com a ilusão, né, alimentando ali, se auto-sabotando, vou fingir que eu não tô vendo, vou fingir que a minha consciência não tá me levantando a mão aqui. Sabe aquela história do anjinho, o diabinho falando na sua orelha? Mais ou menos isso. Se você ficar, vamos ouvir o diabinho mais um pouco, claro que não vai ser possível. É só uma questão de posicionamento, com o tempo vai ficando mais fácil e com o tempo fica normal. É uma coisa que não faz a menor falta. Agora, o que a Bíblia vai falar sobre isso? Né? Uma coisa que eu achei interessante que esse pastor aqui falou, não conheço, não sei quem é, eu estava vendo algumas coisas para comentar sobre o assunto, né? Quando ele disse, a pornografia é uma porta para demônios acessarem as nossas vidas. Outra coisa que esse cristão, entre aspas, aí, disse que era um absurdo isso. Um absurdo uma coisa dessas.
Meu amigo, sempre foi tido, tá? Tem a demonologia estuda, existe o demônio da luxúria, que é um dos principais, é um arquidemônio, é um arquiduque do inferno, uma espécie de, é um principado, que é o Asmodeus, que era considerado, tanto na Bíblia, no livro deuterocanônico de Tobias, que é considerado canônico, ou melhor, faz parte da Bíblia católica, mas não está, né? Se eu não estou enganado, o Tobias é deuterocanônico, não é? Só vou confirmar essa informação para não falar besteira. É, isso aí. Tá? É um dos livros deuterocanônicos. Então, são 7 livros, no caso, que estão na Bíblia católica, não fazem parte da Bíblia protestante, mas na cultura judaica também ele era já tratado como o demônio responsável pela luxúria. Tá? Na tradição talmúdica, né, que é a tradição dos... Assim, deixa eu deixar claro que eu não concordo com tudo que o Talmud fala. Com certeza, como cristão é impossível concordar. Mas estou falando que os hebreus já estudavam isso. Isso é estudado na demonologia pelos cristãos também. Está no livro de Tobias, tá? Que o Asmodeu é um demônio fortíssimo, vinculado à luxúria, que é a busca pelo prazer sexual, a satisfação de um prazer degenerado, digamos assim. Não somente sexual, mas sensual. A sensualidade, a sensualização. Cara, sensualizar, o que é sensualizar? Eu quero que desejem meu corpo. É isso. É você sair como um bifão pendurado na vitrine do açougue. Me devorem. Ou pelo menos desejem me devorar. É você se colocar na posição do... Sabe aquelas vitrines de frango assado que você... O pessoal deixa ali para você passar, sentir o cheirinho. Ah, vou comprar um frango para levar para casa, né? Ou espetinho. É você se colocar, carrinho de espetinho, nossa, você passa ali, você sente o cheiro do churrasco, você quer, né? É você se colocar nessa posição. A sensualidade é isso. Ah, eu vou ficar sensualizando para me considerar desejado. Você quer ser desejado por quê? Eu não entendo. Quer dizer, se você quer uma vida espiritual, qual é o objetivo de querer que as pessoas olhem para você e te desejem sexualmente? É isso. Por acaso, assim, ó, quando é uma garota de programa, por exemplo, é normal, porque ela depende da sensualidade para viver. Ela precisa que os homens ali a desejem para que eles contratem seus serviços. Então, nesse caso, é normal. Em qualquer outro, não tem nexo. Uma mulher casada querer ser sensual, não tem nexo. Uma mulher cristã solteira querer ser sensual, não tem nexo. O homem é a mesma coisa. É preciso deixar esses limites bem claros. Apesar de ser uma degeneração, uma decadência cultural que a gente vive, é preciso deixar esses limites bem claros. A palavra pornografia, ela vem do vocábulo grego pornos, que significa prostituta, e grafô, gravar, né? Então, são duas palavras. Seria a escrita, algo grafado relacionado à prostituição. Inicialmente, as prostitutas eram escravas. Tá? Então, no caso, o pornos deriva da palavra porneuo, que acredito eu que a pronúncia seja pornô, né? Porneuo. Que era a mulher que vivia da prostituição, e da palavra perneme, que era, no caso, a pessoa que era vendida ou exportada com essa finalidade, porque as prostitutas eram escravas, né? Então, a partir dessa etimologia, facilmente se percebe o significado do termo pornografia, como nos é apresentado tanto no dicionário da língua portuguesa, de Moraes, ou, enfim, os dicionários ali,
Tratado acerca da prostituição, coleção de gravuras ou pinturas obscenas, caráter obsceno de uma publicação. Beleza. Agora, questão bíblica, né? Existe um termo que a gente vai ver na Bíblia, que é esse termo aqui, que evidentemente está também na mesma raiz, porneia. Tá? Ele vai estar nessa passagem aqui, que Jesus disse, né? Quando que era lícito alguém repudiar a sua mulher para se divorciar. Aí ele disse: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e a palavra é porneia, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Tá? Então, esse é um versículo bastante polêmico, as pessoas têm muita divergência e discutem, debatem sobre ele. Mas eu quero não quero me ater aos debates, eu quero me ater a essa palavra aqui, que é a palavra porneia. Esse é um dicionário do grego para o português, né? E aqui a gente tem as relações sexuais ilícitas, que é claro, você vai ter que ter como base o que era ilícito para um judeu na época, né? Porque eles estavam no reino de Judá, ou melhor, estavam na Judéia, né? Que era já debaixo dos romanos, não era mais o reino de Judá, era a Judéia. Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, enfim, relação sexual com animais, etc. Então, aquilo que era ilícito, homossexualidade, lesbianismo, era ilícito na lei judaica. Né? Então, tudo isso aqui, bestialidade, sexo com animais, né? Relação com parentes próximos, tudo que era ilícito, relação com uma mulher, com um homem ou mulher divorciada, no caso do homem, né? E também tinha uma metáfora na adoração de ídolos. Agora, se você vai nessa palavra aqui e você vai ver as ocorrências em que ela aparece na Bíblia, tá? Você vai ver que ela aparece 25 vezes. Tá? Então, por exemplo, em Mateus 5,32, né, é a mesma questão. Né? Em Mateus 15,19, no mesmo sentido, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, porneias, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, como é que o cara que diz que é cristão, né, vai lá e diz que não, que é normal, que o cristão ele deve sim, que ele não conhece nenhum cristão que não viva disso? É absurdo, tá entendendo? É bizarro, é querer normalizar dentro da Bíblia algo que é inadmissível para uma vida espiritual. E não porque os outros estão dizendo que é inadmissível. Porque é o padrão eterno, é o padrão celeste, não tem como você achar que é normal dentro de uma dedicação a uma vida espiritual. A uma vida carnal, tudo bem. Não estou dizendo que é ilegal, que as pessoas devem ser apedrejadas, presas por isso, de forma alguma. Como diz a própria Bíblia, esse mundo jaz no maligno. Tá? O príncipe desse século. Isso é normal em um mundo que vive na carnalidade. Agora, para quem quer trilhar o estreito caminho que conduz à vida e não o caminho que quase todos escolhem, como disse Cristo, que leva à perdição, esse não é o padrão. Tá? Para quem quer ser um dos poucos escolhidos, esse não é o padrão. Para quem quer seguir pela eternidade com os seres eternos, que andam junto ao próprio Deus Pai Criador, esse não é o padrão. Para quem quer andar junto com Cristo na eternidade, esse não é o padrão. E tem um outro porém, que deve ser dito também, que deve ser falado a respeito disso, que é o profano feminino. E existe o sagrado feminino, que hoje é muito deturpado, ele é o assunto em si é muito deturpado. Quando você fala do sagrado feminino, é preciso entender que não é o profano feminino. Todo conceito importante, ele tem um antônimo. Ele tem uma palavra que antagoniza a ele.
No caso do sagrado, a palavra é profano. Para os católicos, o exemplo maior do sagrado feminino é a figura de Virgem Maria. É um modelo, né? Quando você tem as mulheres buscando, dentro da visão católica, uma vida espiritual, essas mulheres, elas vão viver em conventos, em ordens monásticas femininas, elas se tornarão freiras, elas buscarão, digamos assim, se casar com Deus, e não vão mais alimentar a carne, da mesma forma que os monges, ou quem vive no celibato, escolhe fazer isso. E não me venha dizer que isso é um absurdo, porque não é. O apóstolo Paulo disse isso bem claro. Gostaria muito que todos fossem como eu, que não precisa ter esposa. Cristo falou, alguns se fazem eunucos pelo reino de Deus. Alguns abrem mão totalmente da carnalidade. Agora, outros não. Então, eu já vou chegar nessa parte, mas ele fala, então, que se casem, né? Casem-se, para que você tenha uma relação, e a mulher e o marido não digamos, não deixe o outro na mão, né? Não negue, não rejeitem um ao outro, para que não sejam tentados pelo pecado. A Bíblia fala disso claramente. Então, para alguns, sim, a abstinência, a abrir mão disso, abdicar disso, é perfeitamente. E eu acredito, e eu sei que é perfeitamente possível. Eu sei que hoje eu sou casado, eu tenho para mim, parece que é fácil falar, mas quando eu fui solteiro, né, em certos momentos onde eu tinha uma vida espiritual dedicada a Deus, por bastante tempo, digamos assim, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, era uma coisa tranquila. Tá? 1 ano e meio aproximadamente antes, uma época eu fiquei solteiro e já era cristão, foi uma coisa que eu consegui dominar, ter esse domínio próprio, não me fez a menor falta. Eu poderia ter me tornado um monge, se eu quisesse. Na época eu não senti esse chamado, não desejei isso, mas poderia ter feito isso. Não me faria falta, eu não ia ficar assim, passando mal por isso. A pornografia não me despertava mais interesse, já era algo superado. É uma das primeiras coisas, se a pessoa quer uma vida, um despertar, uma vida espiritual realmente, essa é uma das primeiras coisas a ser superadas. E não é tão difícil, eu posso dizer. Mas, claro, talvez você tenha que se dedicar ali algumas semaninhas ali a vencer isso, né? Então, Mateus 19:9, é aquilo que a gente acabou de ver, da separação, né, do divórcio, mas a palavra usada é porneia, tá? Essa palavra que tem a ver com a lascívia, com a luxúria. É quase como se estivesse dizendo que, claro, não chega nesse ponto, mas não é de todo errado interpretar dessa forma. Não é de todo errado se você disser, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de pornografia, e casar com outra, comete adultério. Porque, na verdade, a porneia, aqui no caso, é preciso entender, veja, quando Jesus disse, está escrito, não cometereis adultério, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se olhar com a intenção impura, já pecou. Tá entendendo que Jesus traz isso para um nível que é somente pelo poder do Espírito Santo e desenvolvimento de uma vida espiritual que você vai conseguir cumprir isso. E não porque está escrito na lei. Porque se a lei fosse o suficiente, o verbo não tinha se feito carne. Até para que Deus entendesse a dificuldade da experiência humana e as superasse, as vencesse. Que é o que aconteceu. Marcos 7:21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a porneia, os furtos, os homicídios, adultérios. Percebe? Então, tá no mesmo patamar aqui de furto, homicídio, adultério. Essa lascívia, né? Essa degradação
O corpo é o templo do Espírito Santo, para quem quer uma vida espiritual. Como é que você vai colocar o Espírito Santo de Deus num templo que você está profanando a todo momento? Você acha que tem como? Sinceramente, você sabe o que é santidade? Você sabe o que significa santo? Não tem como. O que pode acontecer é você ficar numa ilusão, uma espécie de materialismo espiritual, onde você acha que você tem uma vida espiritual, mas tudo bem, você leva o pecado como algo normal na sua vida e não tem como. Você consegue fazer isso por um tempo se você estiver disposto a deixar o pecado, porque aí Deus te entende. Tá? Aí você vai ter, aí a consciência, a sua consciência vai começar a ter um despertar maior e ao mesmo tempo há vamos dizer assim, um auxílio divino, né, que vai te pegar pela mão e vai te levar, mas você tem que dar os passos. Eu sei que isso soa talvez metafísico demais, talvez até religioso demais, mas desculpa, a palavra religião, ela não é a instituição, ela é a reconexão com o sagrado. A reconexão com o sagrado, ela exige de você. Ela te dá todas as ferramentas possíveis, mas você precisa fazer sua parte também. Quando é algo transcendente. Se é algo imanente que vai te levar a permanecer nesse mundo, ao submundo, se é como nas antigas religiões, onde buscava-se uma espiritualidade que era imanente, uma realidade espiritual que fazia parte desse mundo. Por exemplo, os egípcios almejavam habitar com seus deuses no submundo. Você não precisa dessa santificação. Agora, se você tem um fim que é transcendente de fato, ou seja, é de fora desse mundo, é para fora desse mundo, é eterno, e não dentro dessa realidade cronológica, dentro desse cronos, dentro desse cosmos. Se é isso que você busca, a transcendência completa, então a sua busca ela precisa se pautar em padrões, valores e modelos arquétipos eternos e transcendentes. Você não vai se basear, por exemplo, no padrão de comportamento de demônios que habitam o submundo. Você vai se basear no padrão de seres eternos celestiais que não são desse mundo. Então, Marcos 7:21, João 8:41, Atos 15:20 também vai falar. Tá? Diversas passagens, eu quero parar, são 25, como eu falei, depois se você quiser você vê todas. Mas aqui tem uma que é bem interessante também, Gálatas 5:19, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, do grego original, né? As obras da carne são conhecidas e são porneia, tá aqui, tá? São porneia, impureza e lascívia. Aqui nós temos 3 palavras, todas têm a ver com isso, todas. Porneia, acatarsia, impureza física no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivos impuros, ou azélgeia, que é luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, desaforo, insolência, de um composto, suposto celges, derivações, tá só explicando a etimologia aqui em cima, mas o significado é esse, mais uma vez. Olha, se você vê um cristão te dizendo que isso é normal, desculpa, mas ele está completamente enganado, equivocado. Esse é o padrão desse mundo. Esse é o padrão
secular, é o padrão do que vai ficar, do que vai permanecer, e tem uma natureza que, segundo as escrituras, é descrita como terrena, animal e diabólica. Terrena, carnal e diabólica. É preciso entender isso. O interessante aqui desse site, opusdei.org, né? Achei interessante esse artigo. Inimigo da felicidade. Etimologicamente, a palavra pecado vem do latim peccatum, que significa crime, falta ou ação culpável. Em grego, o idioma do Novo Testamento, pecado é chamado armatia. Uns pronunciam armatia, que significa falha do objetivo, errar o alvo. Tá? Errar o alvo é importante porque o conceito é importante porque o alvo significa, segundo o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, para o autor e consumador da fé, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Cada um tem um vocatio, um vocatel, uma palavra de Deus sobre sua vida, segundo a multiforme graça, segundo as muitas formas pelas quais o sagrado se manifesta através de cada um nesse grande fractal do plano divino de transformação, de separação de um povo, de separação de um corpo, a chamada eclésia, que é gerado dentro dele, nascido de novo, para fora, para se manifestar externamente. Então, é isso. Falha do objetivo, errar o alvo, e se aplicava especialmente ao guerreiro que falhasse no alvo com a sua lança. Quando é usada essa palavra sem esse contexto cristão, né? No grego antigo. Então, alguém que errou o alvo, não acertou nada, só errou, é o erro, é a ilusão. O alvo, qual é o alvo? É a verdade encarnada, manifesta através de você. Se o alvo é Cristo em nós, e ele diz eu sou a verdade, errar o alvo é ilusão, é viver a mentira, é manifestar o engano. Por isso, o diabo é chamado de pai da mentira. E aqueles que vivem segundo esses critérios são chamados na Bíblia, claramente, filhos do diabo, por Jesus. É só você ler o Novo Testamento. O filho do diabo é aquele que vive segundo as obras do diabo. Simples assim. Finalmente, em hebraico, a palavra comum para pecado é jatá, né? Que também significa errar, no sentido de não atingir um objetivo, caminha, meta ou alvo exato. Tá? Aqui, uma passagem que eu tinha separado para mostrar também, 1 Coríntios 7. Ora, palavras de apóstolo Paulo, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. 1 Coríntios 7, vamos ver se é a palavra porneia que está aqui também. Adivinha qual é a palavra aqui, ó. Mas por causa da impureza, porneia, tá? Tá lá, mais uma vez. Então, mas por causa da porneia, então tem a ver sim, também. Cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência. Paga a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Consentimento mútuo. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração. Ou seja, se for para se privar de ter uma vida sexual, seja para se dedicar ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.
Digo isso, porém, como que por permissão e não por mandamento. Porque no Novo Testamento existe aquilo que eu falei no começo da questão da consciência. Preciso entender isso, a gente não está mais na era da lei. Uma coisa que eu falei sobre as freiras, né, eu falei sobre o sagrado feminino, eu falei só da versão católica, mas isso também está, depois da Reforma Protestante, isso também foi e é praticado ainda, apesar do espírito do anticristo estar à solta, provocando apostasia e levando as pessoas a querer trazer para dentro da eclésia o padrão deste mundo, o príncipe deste mundo. Apesar disso acontecer, muito hoje, na modernidade, ou na pós-modernidade, na verdade, no mundo contemporâneo, muito embora isso aconteça, é normal, e era normal que nas igrejas evangélicas mais tradicionais as mulheres usassem o lenço sobre a cabeça, o véu, cobrisse sua cabeça. Sempre foi pedido para usar roupas decentes, né? Saias compridas, roupas que não demonstrassem sensualidade. Aliás, isso é uma coisa que as mulheres judias também faziam, as mais tradicionais, né? Não na Israel de hoje, né? A Israel, Estado de Israel, no caso, mas não é tão comum, mas em tempos bíblicos esse era um padrão também, a decência, a discrição. Entre os muçulmanos isso é algo que é exigido. Eu não estou dizendo que é certo. A forma como é feito pela lei Sharia, segundo a visão cristã, eu não concordo. Né? Eu sou favorável que seja feito por uma questão de consciência, de despertar. Mas, evidentemente, que quem busca uma vida espiritual não vai se fantasiar de um bife para sair desfilando com o objetivo que os outros desejem lhe devorar. Porque você não é mais carne, você é espírito. Se você deseja a espiritualidade, esse é o padrão. Se você deseja ser um bifão tagarelante, um pedação de carne falando por aí, ou desejando ser devorado, comido, consumido, é também uma possibilidade, é uma escolha. Você tem as duas possibilidades nesse mundo. Exerça o seu livre-arbítrio da maneira que melhor lhe convém. Mas espero que eu tenha conseguido clarear um pouco, né, a distinção aí de uma coisa para outra. As duas juntas não tem como. Sagrado e profano não se misturam. A Bíblia diz: quem é limpo, se limpe ainda mais. Quem é sujo, que se suje mais. E deixa. Quem vai fazer a colheita são os anjos, disse Cristo. Tá? Então, a gente não está aqui para atacar pedra nas mulheres adúlteras ou nos homens pornográficos, adeptos viciados na porneia, na luxúria, na imoralidade. Mas falar e avisar nunca é demais, né? Só espero que não se ofendam e não proíbam de dizer o que deve ser dito. Beleza, pessoal? E é isso. Vou passar aqui alguns comentários da Rua. Está aqui na moderação, minha esposa. Eu sei que, né, eu tenho uma mulher bonita, tudo, né? É fácil eu falar, tá? Eu sei. Mas, assim, eu já fui solteiro e tive esse mesmo pensamento, tá? Eu também já fui solteiro e pensei tudo errado. E agi tudo errado. Tá? Mas, como eu fiz as duas coisas, assim, como eu vivi as duas experiências, eu sei, tá, que é possível e eu não achei tão difícil assim. Tem gente que acha que é impossível, né? Como se o cara fosse um viciado em metanfetamina, em heroína, em crack. Como se o vício na pornografia fosse tão forte que o cara não consegue viver sem. Mas deixa eu te falar,
É perfeitamente possível e é muito mais fácil do que você pensa. E não faz falta. Na verdade, quando você avança um pouco nesse processo, isso se torna repulsivo. Eu me sinto enojado quando eu tô vendo uma notícia do UOL. Quantas vezes eu falei, nunca mais vou ver o UOL. Só que o problema é que não tem outros portais de notícia que tenham a mesma intensidade de informação. Por mais que tenha viés, por mais que eu não concorde com absolutamente nada ou quase nada do que eles falam, das suas visões, né? Às vezes posso concordar com alguma coisa pontual, mas quase sempre não. Mas eu me informo em várias fontes. E o UOL tem abusado demais nesse ponto. Você tá lendo uma notícia lá sobre, sei lá, ciência, e tá lá, né? Aprenda a penetrar seu parceiro. A mulher lá, tipo, o desenho da mulher, sabe? Deflorando, vamos usar uma palavra bonita, deflorando seu marido. É absurdo, velho. Absurdo. Uma coisa que não dá pra entender. Eu acho isso repulsivo. E eu acho que deviam ter leis que proibissem esse tipo de coisa. Por quê? Se você for na Constituição, existe uma coisa chamada bons costumes. Ainda existe. Espero que continue existindo, né? E aquele tipo de informação não é um conteúdo aberto, ou melhor, não é um conteúdo privado, fechado para maiores. Qualquer um acessa. Você pode estar lá com sua filha de 12 anos, 10 anos, tá lá vendo lá, tipo, uma notícia que chamou atenção, vamos dizer que é uma criança mais antenada, que quer ver notícia, e daí tá lá. Cara, falando tipo como se fosse o padrão, como se fosse a coisa normal. Eu lembro que antigamente existia essas coisas, mas você não via isso abertamente. Antigamente não, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você não via essas coisas abertamente assim. E agora tá tipo aberto, como se fosse eles estivessem realmente querendo impor um novo padrão. Um padrão de depravação total. É lamentável isso, a gente precisa ficar atento, né? Quer dizer, quem tá atento, tá atento. Quem se deixar levar, vai se deixar levar. Mas não custa alertar, não custa falar, né? Enquanto a gente pode falar sobre isso. Esse sábado tem live, canal Além da Nuvem, o Subconsciente. Tá? Ao vivo, às 20h30, hoje com o professor Hugo Viana, no Além da Nuvem. Professor Hugo Viana, que é o professor do curso Vibrações Vitais, do Instituto. Tá? Para quem tem interesse em fazer esse curso, hoje vai rolar uma promoção também, tá bom? Ele já deu uma atualizada no preço, o preço já foi atualizado, mas hoje vai ter uma promoção lá, então quem quiser aproveitar, é só chegar na live, ok? Pessoal, muito obrigado a todos, uma ótima noite e um bom restante de final de semana. Até o próximo vídeo.